Oi, me chamo Ana e eu vou ser a locutora desse podcast. O podcast em si, ele se trata sobre a xenofobia. Ele é de itinerário informativo do professor Paulo Júnior. Bom, ele tem como seguintes tópicos: a contextualização do que é a xenofobia e imigração, qual a relação deles, quais os motivos da migração, qual a raiz da xenofobia, a síndrome do vira-lata, os casos de xenofobia no Brasil e a migração no Brasil. Cada um desses tópicos foi subdividida às pessoas da nossa equipe, ou seja, das pessoas que vão estar nesse podcast, ou seja, Arthur, Júlia, Isaac, Carol, Duda e Ana, que para muitos que conhecem é a Nicole, mas hoje vocês vão estar escutando apenas o Ana, porque é o nome que eu vou utilizar no podcast em si. Eu não vou estender tanto a minha fala, porque vai dar muito tempo de áudio. Então já vou passar para a primeira pessoa que vai falar, que no caso vai ser o Arthur. Olá, eu sou Arthur Lucas e agora vamos passar para o primeiro tópico do nosso podcast, falando sobre migração e xenofobia. E eu vou estar contextualizando esses dois temas. Basicamente, imigração para as ciências humanas está no ato de você sair do local onde você está estabelecido, ou seja, quando um indivíduo ele entra em outro determinado território. E as ciências humanas, elas dividem essa imigração, o termo imigração, em outros quatro termos. Basicamente são imigração, emigração, migração intrarregional e migração interregional. Basicamente, a migração e imigração são termos usados quando a gente se locomove de um país para o outro. No caso, você se torna um imigrante para o país que está te recebendo e você se torna um emigrante para o país onde você sai, ou seja, o seu país de origem. Quanto aos tipos de migração, eles ocorrem quando há um deslocamento dentro do próprio país, ou seja, a migração intrarregional ocorre no território do próprio estado, ou seja, de uma cidade para outra dentro do mesmo estado, e a migração interregional ocorre entre cidades de diferentes estados, mas ambas localizadas no próprio território nacional. Quanto aos casos de imigração, ocorre muito em países do Oriente Médio ou países em situação de guerra, perseguições políticas e ideológicas, como ocorre aqui na América do Sul, na Venezuela. Agora, partindo para o nosso termo xenofobia, basicamente ele é usado como referência ao sentimento de hospitalidade e ódio manifestado contra outras pessoas de diferente nacionalidade, diferente cultura, principalmente pessoas estrangeiras. E esse preconceito social, pode ser assim denominado, ele é um fruto do grande fluxo de imigração que ocorre entre os países, o que gera um preconceito, uma certa retaliação, um certo sentimento de ódio e hostilidade contra outra pessoa que veio de outro país. E essa questão de xenofobia é um preconceito, pode-se dizer, muito ocorrido na Europa, principalmente porque lá eles recebem muitos árabes, muitos povos islâmicos que vêm fugindo de guerras que ocorrem no Oriente Médio. E como a Europa é um local onde há mais estabilidade, pode-se assim dizer, eles procuram se imigrar para esses locais e acabam não sendo muito bem recebidos, como ocorre na Europa, principalmente como se pode observar na França. Mas, obviamente, isso não ocorre somente na Europa, ocorre também, por exemplo, nos Estados Unidos, com relação aos mexicanos, que são um grande fluxo de imigração do México para os Estados Unidos, e também ocorre no Brasil, com relação aos venezuelanos, bolivianos e outros latino-americanos que andam fugindo das situações econômicas precárias no seu país de origem. E essa xenofobia se torna, então, por conta de toda essa imigração, se torna um fruto do desconhecimento do outro, ou seja, ela surge acompanhada do desconhecimento ou de um estereótipo que você cria de uma outra cultura, de uma cultura estrangeira que qual você não se relacionou ainda com essa cultura. E no caso, esse preconceito, ele pode ser também relacionado com o chamado etnocentrismo,
que é denominado quando você acha que a sua etnia é superior à outra, como ocorreu muito nos séculos XV ao século XVIII, XIX, com relação ao eurocentrismo, onde a Europa geralmente dominava o mundo ocidental. Então dava essa ideia, não só ocidental, mas também a região da África, ou seja, dava essa ideia de que a Europa era o centro do mundo, a Europa era superior às outras etnias, ocasionando esse etnocentrismo e o consequente surgimento do termo xenofobia. Oi, eu sou a Júlia. O meu tópico principal é de qual é a relação entre a xenofobia e a migração. Não muito diferente do Arthur, que ele contextualizou o que é a xenofobia e a migração, eu vou falar qual é a relação entre os dois. Bom, resumindo, residentes de determinada cidade ou vizinhança podem receber bem refugiados e imigrantes, enquanto esses mesmos grupos podem encarar discriminação em outras partes do país ou mesmo em outra vizinhança, numa mesma cidade. Em geral, como migrantes que vivem em áreas urbanas e violentas são os maiores alvos da xenofobia. Além disso, quem comete xenofobia é passivo à reclusão de 1 a 3 anos de multa. Os migrantes que são vítimas de discriminação muitas vezes enfrentam dificuldades para reivindicar seus direitos devido à falta de informação, como barreiras linguísticas e questões culturais. Bom dia, aqui quem fala é o Isaac Emanuel, do primeiro ano do ensino médio. Eu vou falar um pouquinho sobre qual o motivo da imigração. Diversas causas podem estar associadas a estes deslocamentos, como busca por trabalho, melhor colocação profissional e melhores condições de vida. Desastres naturais também podem acontecer e situações climáticas extremas. No caso, como o clima não está associado e bem confortável para aquela pessoa que irá sair do seu país, né? As consequências do fluxo migratório podem ser a influência na economia local, desafios sociais e políticos, inclusive a integração cultural entre residentes e imigrantes. E também já foi comprovado que a imigração acontece também como um tipo de ajuda, como um socorro para a pessoa sair daquele país. E que mais de 65% da população sai do seu país por causa de condições financeiras, mas também sai muito por causa de condições climáticas também, que em alguns países acontece uma relação de muito frio ou senão um extremo calor. Essa é a minha parte, muito obrigado, tchau, tchau. Oiê, eu sou a Carol. E deixa eu te perguntar, você já ouviu falar nas expressões xing ling ou tinha que ser preto? Pois é, são expressões xenofóbicas. E além da expressão xenofóbica tinha que ser preto, ela também é uma expressão racista. Ou seja, esses dois preconceitos estão ligados. E também a gente precisa entender que a xenofobia é um tipo de preconceito não só contra os estrangeiros, mas também com a população que vive dentro de um determinado país. E que, desde a antiguidade, um tempão atrás, esse preconceito existe no mundo. E com as grandes navegações e a expansão marítima europeia, ela passou a aumentar cada vez mais devido a esse contato maior entre as pessoas de várias culturas e nacionalidades diferentes. E que no século XX, um grande fator foi a globalização e os altos movimentos migratórios, devido a fatores como guerras, desastres naturais, entre outros, que revelaram essa realidade cruel. São das pessoas que migram e que são hostilizadas por isso e que são hostilizadas pelas suas origens, né? E que agora, no século XXI, a xenofobia só tem aumentado cada vez mais, já que as pessoas têm dificuldade de entender e respeitar aquilo que elas desconhecem, visto que os casos de xenofobia são decorrentes da falta de informação e ignorância. E o que poderia ser feito para combater esse tipo de preconceito, xenofobia? Bom, poderiam ser criadas leis, ou seja, punições severas contra as pessoas que
cometem esse tipo de crime. E palestras em escolas, ou seja, para promover o respeito. Quanto mais educação, menos ignorantes e preconceituosos a. E prosseguindo a programação aqui do nosso podcast, agora a gente vai falar sobre a síndrome do vira-lata. E o que seria exatamente essa síndrome do vira-lata? É simplesmente a síndrome que a gente, que é o povo brasileiro, tem de idolatrar os gringos. Qualquer país que tenha moeda um pouquinho mais valorizada que a nossa, a gente já tá idolatrando, batendo palma. Olha que legal, olha como eles são 10 vezes melhores do que a gente. E isso que a gente tem de desvalorizar a nossa própria cultura para valorizar a cultura alheia vem desde a época lá da nossa colonização. Por quê? Os portugueses já chegaram aqui falando, tipo, não, tua cultura não é legal não, meu amigo. Bora aqui mudar, olha a nossa como é 10 vezes mais legal. Gostou? Pois é, agora a cultura é de vocês, o problema é de vocês. Então já veio desde esse tempo aí a desvalorização que a nossa cultura tem. Ah, Duda, mas a cultura ela se alterou ao longo do tempo com características africanas, europeias. Mas a gente literalmente tá nem aí. A gente desvaloriza as nossas músicas, a gente desvaloriza os nossos filmes, a gente desvaloriza as nossas festas típicas daqui, como o carnaval, festas juninas e etc., para valorizar festas alheias, como o Halloween. O Halloween não é uma festa que a gente tem aqui e a gente fica, ai, eu queria tanto que tivesse Halloween aqui. Ai, era para esse carnaval acabar, era pro Halloween, muito mais legal. E se o Halloween fosse algo culturalmente nosso, a gente desvalorizaria o Halloween em si. Pois a gente tem essa síndrome do vira-lata. E até do próprio jeito que a gente é chamada, brasileiros, é algo que já é algo meio que desvaloriza a gente, entre aspas, porque o sufixo eiro, ele é aplicado para trabalhos, enfim, pessoas que exercem alguma função, tipo pedreiro e etc. Então, esse nome brasileiros, eles eram usados durante o período que a gente colhia o pau-brasil, né, para dizer, olha, aquele ali é um brasileiro, ele é um dos que tira ali o pau-brasil. A gente deveria ser chamado de brasilianos e brasilianas para a gente tirar esse sufixo que transformaria a gente meio que em trabalhadores. E o que é mais doido é que somente a gente se enxerga dessa forma desvalorizada, porque a maioria das pessoas dos outros países amam a nossa cultura brasileira, principalmente porque os brasileiros, quando chegam em alguns locais, principalmente nos Estados Unidos, eles são tratados uma forma super incrível, assim, porque os americanos, a maioria deles, pelo menos, porque a gente tem questão da xenofobia em si, e alguns americanos, independente de que cultura você for, ele vai te desvalorizar sim, porque tu não é americano, então eu não gosto de ti. Sendo que brasileiros, eles são sim americanos, só que de uma outra América. Mas enfim, a maioria dos americanos lá dos Estados Unidos, eles amam a nossa cultura brasileira, porque eles acham a gente super gentil, super recíproco, e a gente também é um povo que alguns consideram a gente muito inteligentes e a gente se considera super burro, sendo que o brasileiro, ele é alguém muito trabalhador, é alguém que se dedica muito, porque o custo de vida aqui no Brasil é algo, de certa forma, absurdo. Então, a gente é um povo que a gente deveria se dar o valor do tanto que a gente se esforça para conseguir sobreviver em si. E é muito triste ver essa desvalorização que os próprios brasileiros fazem com eles mesmos, porque a maioria dos países de fora olham para o Brasil e pensam, cara, que país legal, que povo animado, que povo muito bacana, eles são tão generosos, tão amigáveis, e a gente se olha e pensa, não, essa bomba aqui que a gente vive. E é realmente algo triste, porque a gente deveria ser que nem lá nos Estados Unidos, a gente deveria ser super patriota e amar a nossa cultura do jeitinho que ela é. Porque afinal, a gente nasceu aqui e muitos de nós não vamos ter a oportunidade de mudar de país em si, por conta de questões financeiras e por conta também de dificuldade com aprender novas línguas, como principalmente o inglês, que é a língua que é mais falada mundialmente. E agora vamos passar para o próximo tópico desse podcast.
Oi, eu sou a Ana e vou falar sobre os casos de xenofobia e migração no Brasil. Em 30 de julho de 2018, o site BCC News publica uma notícia com o seguinte título: Fugindo da guerra, congoleses enfrentam violência, racismo e desemprego para recomeçar no Brasil. Nessa notícia, eles retratam dois irmãos, o Ali Nangalo Netela e o Shadrack Kembilu Nugsu. Se tiver errado o nome, peço desculpa. Eles embarcaram no Rio, deixando para trás sua família, seu país e a guerra. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram para que não tivessem o mesmo fim que o seu tio e o seu primo, que foram decapitados na Guerra Civil da República Democrática do Congo. Eles vieram em julho de 2013, enquanto tinha multidões de católicos que estavam louvando ao Papa Francisco. Os irmãos, eles são parte de uma comunidade de quase 2.000 de refugiados. E a maioria desses refugiados vivem em favelas, subúrbios, entre outros. O próprio jovem Ali já procurou diversos empregos e soltou a seguinte frase: Estou procurando há muito tempo, já estou cansado de procurar. A gente está sofrendo mesmo. Aos seus 24 anos, ele disse isso. Aos seus 24 anos, naquela época, que era em 2018. Ele queria realmente estudar para ser técnico ou engenheiro elétrico. Outra frase também que ele fala é: o Brasil é muito bom, mas não estamos conseguindo uma oportunidade para sermos felizes aqui. Ao que se refere esse o Brasil é muito bom, mas a gente não está conseguindo tantas oportunidades? Se refere a uma condição de vida melhor, se refere a empregos melhores, vida melhor, menos preconceito, menos violência, o que é muito contrário do que eles passam. Outra notícia foi publicada em 2 de fevereiro de 2022 no mesmo site, que traz o outro título como Família achava que ele teria segurança no Brasil. A morte do jovem congolês que causa comoção e revolta. Bom, agora eles trazem a notícia de um jovem, o Moise Kambag, que chegou ao Brasil em 2021 junto com seus 3 irmãos. Traz um jovem que ele, depois de 10 anos já passado aqui no Brasil, ele foi espancado até a morte na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por relatos dizendo que ele foi agredido por cobrar 2 diárias, que somavam R$200, de serviços prestados no estabelecimento. Bom, 2 parentes, 2 pessoas da família dele, deram um depoimento. O primeiro deles foi: espancar um rapaz dessa forma não é coisa de ser humano. Essas pessoas não são seres humanos. Não sei se essas pessoas têm coração, se têm filhos, irmãos ou se sentem dor. A outra já foi da mãe do rapaz. A gente chegou aqui e os brasileiros sempre foram pessoas boas, mas hoje não são mais. Com esses depoimentos, eles falam que eles tiveram, até porque foi um baque, depois de 10 anos o filho é assassinado brutalmente por uma coisa que, digamos assim, é tão simples que seria mais fácil pagar apenas os R$200. E então os familiares ficam em choque por não saber como que isso aconteceu e o porquê que isso aconteceu do nada. Porque realmente foi do nada. Após 10 anos, ninguém espera uma violência tão trágica contra uma pessoa de fora. Bom, após os três homens que fizeram isso com o jovem serem presos, eles dizem que isso foi... o argumento deles não foi porque o cara era negro, e sim porque ele tentou agredir e eles se defenderam. Porém, sabiam que aquilo não era verdade, mas isso foi uma maneira deles tentarem usar para se fazer de bonzinhos, reduzir a possível condenação deles, o que não aconteceu. Então aí se pode ver a violência e o preconceito, que claramente foi um preconceito por ele ser negro. Depois de 10 anos que eles estavam em uma calmaria, vem acontecer esse baque do nada, então sim, foi um baque para a família inteira. Ele só queria seus R$200 porque viver no Brasil é muito complicado, a renda é muito baixa, então ele estava trabalhando muito para poder sobreviver. Agora a gente vai para mais uma notícia e a última, para a gente falar sobre esse assunto todo em geral. Outra notícia do BBC News, em 5 de fevereiro de 2022, tem o seguinte título, novamente o seguinte título: Brasil recebe, mas não acolhe. Violência, preconceito e pobreza fazem com que congoleses pensem em deixar o país. Já trazem um outro caso, todos são pelo visto, congoleses, mas já trazem outro caso, que é de uma mulher
que ela estava sendo muito perseguida por ter uma oposição e protestar contra o governo daquela época. E o seu marido, ele já havia fugido do país onde moravam e ela resolveu fazer o mesmo. Quando chegou aqui, ela reencontrou seu marido, o que é muito bom. Após um tempo, ela procurou emprego, mas não achou pela nossa escassez de emprego no Brasil. Então, ela foi tentando, mas não achou. Até que ela conta que a casa dela foi invadida pelo seu marido e que ele recebeu ameaça até de morte. Então, ela se mudou por outro bairro e falou, olha, não dá, ela não se sentiu mais segura em morar aqui, principalmente pelo caso que eu falei ainda agora, que é de Moisés, que ele foi morto pelo motivo completamente, perdão pela palavra, mas estúpido. Ela não se sentiu mais segura e falou que não era para ela ficar aqui. Como muitas e muitas pessoas falam que o Brasil é muito bom, mas ele mudou. Sim, os pensamentos mudaram, as pessoas mudaram completamente a cabeça delas e o jeito de agir, tendo então essa xenofobia. E a xenofobia em si, ela é um crime. Ela é considerada um crime na Lei número 7.716 de janeiro de 1989. E no seu artigo 1 garante que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ou seja, na parte da procedência nacional já vem xenofobia também, não que os outros não sejam. Então, a xenofobia ela é um crime desde 1989. E até hoje em dia é feito. E acaba que não está melhorando tanto essa situação, porque a cabeça das pessoas está piorando, querendo ou não. Tendo essa ignorância para não saberem, para não procurarem conhecer mais. Bom, esse foi o nosso podcast sobre xenofobia. E eu espero que tenham gostado.